Antes de começarmos esta oração, reflita por um instante. Se falar a verdade custasse tudo o que você possui, você ainda escolheria a verdade? Se defender aquilo que é correto lhe trouxesse críticas, rejeição e solidão, você permaneceria firme? Vivemos em um mundo onde muitos preferem uma mentira confortável a uma verdade transformadora. Mas Deus continua procurando corações corajosos, capazes de permanecer fiéis, mesmo quando o caminho se torna difícil. Pai amado, neste momento colocamo-nos diante da Tua presença. Tu és o Deus da luz, da justiça e da verdade. Nada está oculto aos Teus olhos. Tu conheces nossos pensamentos, nossos medos, nossas intenções e até aquilo que tentamos esconder de nós mesmos. Ainda assim, Tu nos acolhes com amor e misericórdia. Por isso abrimos nosso coração diante de Ti e pedimos que Tua verdade ilumine cada área da nossa vida. Senhor, muitas vezes temos medo da verdade. Temos medo de perder pessoas, oportunidades ou reconhecimento. Temos medo de sermos julgados, criticados ou incompreendidos. Por isso, tantas vezes, escolhemos o silêncio quando deveríamos falar, ou escolhemos agradar quando deveríamos permanecer firmes. Hoje te pedimos coragem. Dá-nos a força necessária para viver segundo a Tua vontade e não segundo a aprovação do mundo. Senhor, muitas vezes temos medo da verdade. Temos medo de perder pessoas, oportunidades ou reconhecimento. Temos medo de sermos julgados, criticados ou incompreendidos. Por isso, tantas vezes, escolhemos o silêncio quando deveríamos falar, ou escolhemos agradar quando deveríamos permanecer firmes. Hoje te pedimos coragem. Dá-nos a força necessária para viver segundo a Tua vontade e não segundo a aprovação do mundo. Lembramo-nos hoje de João Batista, homem fiel e íntegro diante de Deus. Ele não buscou fama, riqueza ou poder. Seu único desejo era cumprir a missão que lhe havia sido confiada. Quando viu o erro diante dele, não permaneceu em silêncio. Mesmo sabendo dos riscos, anunciou a verdade. Mesmo sabendo que enfrentaria pessoas poderosas, manteve-se fiel. Preferiu sofrer as consequências da verdade do que viver na segurança da omissão. Senhor, dá-nos um coração semelhante ao de João Batista, que não negociemos nossos valores por conveniência, que não abandonemos nossos princípios para agradar as pessoas, que não escondamos nossa fé por medo do julgamento dos outros. Ensina-nos que a fidelidade vale mais do que os aplausos e que uma consciência tranquila vale mais do que qualquer aprovação humana. Jesus, Tu nos disseste: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje acolhemos essa palavra em nossa alma. Liberta-nos das mentiras que nos afastam de Ti. Liberta-nos das ilusões que nos impedem de crescer. Liberta-nos das máscaras que usamos para esconder nossas fragilidades. Que possamos viver na transparência, na sinceridade e na confiança de que somente a verdade conduz à verdadeira liberdade. Também recordamos Tua palavra quando disseste que nada há de oculto que não venha a ser revelado. Senhor, ajuda-nos a viver de forma coerente, tanto diante das pessoas quanto quando estamos sozinhos. Que nossas palavras estejam de acordo com nossas ações. Que nossa fé seja refletida em nossas escolhas diárias. Que não sejamos cristãos apenas de aparência, mas discípulos autênticos do Teu Evangelho. Pai amado, visita agora aqueles que estão sofrendo por permanecerem fiéis ao que é correto. Fortalece aqueles que estão sendo perseguidos, criticados ou incompreendidos por causa da verdade. Consola aqueles que se sentem sozinhos. Renova aqueles que estão cansados. Que cada um deles saiba que Tu vês seus esforços, conheces suas lutas e jamais abandonas aqueles que permanecem fiéis ao Teu chamado. Senhor, livra-nos da falsidade, da hipocrisia e da duplicidade de coração.
Ensina-nos a falar a verdade com amor, sem arrogância e sem dureza. Que nossas palavras sejam instrumentos de paz e não de divisão. Que saibamos corrigir sem ferir, orientar sem humilhar e testemunhar sem condenar. Que a verdade caminhe sempre acompanhada da caridade e da misericórdia. Entregamos a Ti nossas famílias, nossos amigos, nossos trabalhos, nossos sonhos e nossas preocupações. Que a luz da Tua verdade ilumine nossas decisões e nossos caminhos. Que o Espírito Santo nos conduza todos os dias e que, ao final da nossa jornada, possamos ser encontrados fiéis diante de Ti. Dá-nos coragem para viver a verdade, força para defendê-la e sabedoria para anunciá-la. Senhor, muitas vezes acreditamos que as grandes batalhas da fé acontecem apenas diante das multidões. Mas a verdade é que as maiores batalhas acontecem dentro do nosso próprio coração. É ali que lutamos contra o orgulho, contra o egoísmo, contra o desejo de sermos admirados e aceitos. Por isso, te pedimos, ajuda-nos a vencer primeiro a nós mesmos, que a verdade comece dentro de nós antes de ser anunciada aos outros. Pai amado, que nunca nos falte discernimento. Nem toda voz que ouvimos vem de Ti, nem todo conselho nos aproxima da Tua vontade. Vivemos cercados por opiniões, tendências e influências. Por isso precisamos da luz do Espírito Santo. Ensina-nos a distinguir a verdade do engano, o bem do mal, a sabedoria da ilusão. Que nossa consciência seja iluminada pela Tua palavra. Senhor Jesus, sabemos que muitas pessoas sofreram por permanecer fiéis à verdade. Os profetas foram perseguidos, os apóstolos foram presos, os santos foram incompreendidos, e João Batista entregou a própria vida sem abandonar aquilo que sabia ser correto. Que o testemunho deles fortaleça nossa caminhada quando enfrentarmos dificuldades por causa da nossa fé. Pai de bondade, guarda nossos lábios. Que nunca usemos nossas palavras para espalhar mentiras, fofocas ou julgamentos injustos. Que a nossa boca seja fonte de bênção e não de destruição. Que aquilo que dissermos possa trazer esperança, consolo e orientação. E quando precisarmos corrigir alguém, que o façamos com amor e humildade, lembrando que também somos necessitados da Tua misericórdia. Senhor, ajuda-nos a viver de maneira transparente, que não sejamos uma pessoa diante dos outros e outra quando ninguém está olhando. Que nossas escolhas ocultas sejam tão honestas quanto nossas atitudes públicas. Que nossa integridade não dependa da presença de testemunhas, mas da certeza de que Tu estás sempre conosco. Pai amado, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Talvez alguém esteja carregando um peso enorme no coração. Talvez alguém esteja sofrendo por causa de uma injustiça. Talvez alguém tenha sido ferido por mentiras, traições ou falsas acusações. Derrama Teu consolo sobre essa vida. Cura as feridas que ninguém vê. Fortalece quem está cansado e devolve a esperança a quem pensa em desistir. Senhor Jesus, que possamos recordar todos os dias que a verdade não é apenas uma ideia ou um conceito. A verdade tem um rosto. A verdade és Tu. Quando seguimos os Teus passos, caminhamos na verdade. Quando ouvimos a Tua voz, encontramos direção. Quando permanecemos unidos a Ti, encontramos força para enfrentar qualquer tempestade. Pai Santo, afasta de nós o medo excessivo da opinião dos outros. Quantas vezes deixamos de fazer o bem por receio das críticas? Quantas vezes nos calamos para evitar conflitos? Quantas vezes escondemos nossa fé para não sermos ridicularizados? Liberta-nos dessa prisão. Que nosso maior desejo seja agradar a Ti e cumprir a Tua vontade. Senhor, coloca em nosso coração a coragem dos profetas, a fidelidade dos apóstolos e a firmeza de João Batista.
que não sejamos levados pelos ventos das circunstâncias, que não mudemos nossos valores conforme a conveniência do momento, que permaneçamos firmes mesmo quando o caminho for estreito e exigente, porque sabemos que aqueles que permanecem fiéis jamais caminham sozinhos. E agora, Pai amado, entregamos diante do Teu altar tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Consagramos a Ti nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Que a Tua verdade ilumine nossos dias, fortaleça nossas decisões e conduza nossos passos. E que, quando nossa jornada neste mundo chegar ao fim, possamos olhar para trás com paz no coração, sabendo que procuramos viver na luz da verdade e no amor de Cristo. Amém.